Olá, bom dia! Existe alguma coisa que tira você do sério? Ou ainda, você já ficou com raiva de alguma coisa? É comum sentirmos raiva, ira, e ira é uma reação a algo real ou supostamente injusto. Eu digo supostamente porque nem sempre existe de fato injustiça naquilo que nós julgamos como tal. Muitas vezes nos sentimos injustiçados devido à nossa parcialidade e egocentrismo. Mas, ainda que tenha de fato havido injustiça, a Bíblia nos traz conselhos. E o conselho que Deus nos dá é que não tentemos atuar segundo os nossos meios, mas abramos espaço para que Deus atue. Quando nós agimos, Deus não age. Não que seja fácil ou até prazeroso nos sentirmos injustiçados em alguma demanda, porém a vingança não é a solução para a injustiça. E a nossa reação diante dela vai determinar se o conflito pode ser apaziguado, acalmado ou então se novas ofensas serão geradas. Eu quero ler dois versículos, um do livro de Efésios, capítulo 4, versículo 26, que nos diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o outro versículo está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus queridos, em Efésios capítulo 4, Paulo diz que é normal nós ficarmos irados em algumas ocasiões. E isso de fato é, mas nós não devemos continuar irados quando o dia terminar, quando o sol se pôr. Isso quer dizer que, embora nós tenhamos ira em alguns momentos, nós não devemos conservar a ira no nosso coração e deixar ela dominar a nossa mente a ponto de nós termos atitudes precipitadas e até mesmo impensadas, porque podem causar tragédias. A instrução de Deus é que mesmo havendo injustiça e nos irarmos, nós não devemos ir adiante, nem com o sentimento e muito menos com alguma atitude. A ira, ela deve ser resolvida dentro de nós mesmos o mais rápido possível. A sensação de inconformismo é muito grande diante das ofensas. E eu sei, não é fácil não sentir ira quando nós somos traídos, caluniados, alvos de preconceito, de antipatia ou hostilizados, e principalmente quando nós não fizemos nada para merecer. Deus vê e entende tudo isso, e Ele julga tudo retamente, observando todos os ângulos da questão. E Ele tem a forma certa de agir, e é por isso que Deus não quer e também não aceita que nós tentemos resolver do nosso próprio jeito. O tal do fazer justiça com as próprias mãos, que muitas vezes acaba não sendo justiça, mas sim vingança. Quando nós deixamos a ira operar, nós impedimos que Deus opere. E a orientação de Deus é que jamais tornemos mal por mal, nem mesmo em sentimento, mas que abençoemos os que nos maltratam. Para isso, nós devemos estar prontos a perdoar, a enxergar as ofensas como irrelevantes e separar a dor que sentimos da reação negativa que nós podemos ter. Agir por emoção nunca é sábio. Se nós não conseguimos superar o que sentimos, então podemos orar para que Deus nos ajude a nos tranquilizarmos dentro de nós mesmos. A paciência, a mansidão, elas são fruto do Espírito Santo, assim como a paz. E como ter paz com o outro se estivermos em uma guerra interior? No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus ele diz
venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós olhamos para esses versículos, nós podemos aprender pelo menos 3 coisas. A primeira delas é: busque consolo e descanso em Jesus. As demandas, a correria da vida, muitas vezes criam situações que nos sobrecarregam, que nos estressam, gerando um descontrole emocional. Jesus é supremo e poderoso, o único que pode trazer descanso às nossas mentes e às nossas emoções, independente das circunstâncias internas. Ele traz uma paz que provém dele para nós. Segunda coisa, seja manso a partir de Jesus e em Jesus. A orientação de Jesus é que levemos sobre nós o seu jugo. Muitas vezes levamos sobre nós cargas emocionais que acumulamos ao longo da vida. Em um determinado momento isso acaba nos levando à ira. E ao tomarmos o jugo de Jesus, nós conseguimos deixar de lado o nosso descontrole para começar a aprender com ele. Mas presta atenção nisso. Primeiro, nós tomamos o jugo dele e depois é que passamos a aprender, pois sem ele é impossível. Em terceiro lugar, desfrute a mansidão expressa em Jesus. Depois de se declarar manso e humilde, Jesus ele nos promete que nele nós encontraremos o descanso para as nossas almas. Logo nós não precisamos mais de descontrole, de raiva, de ira. E uma boa maneira de constatar se nós estamos desfrutando da mansidão que Jesus nos traz é perceber se o jugo e o fardo que nós carregamos em nossas vidas é suave e leve. Porque o grande problema é que apesar de nós ouvirmos as palavras de Jesus, muitas vezes nós continuamos carregando as nossas próprias coisas. Por isso, busque na pessoa de Jesus o consolo e o conforto para as suas emoções. Meu querido irmão em Cristo, Deus, Ele sabe como restaurar onde nós apenas aumentamos o estrago. Então deixa a tua vida nas mãos dEle, ora, coloca a raiva, a ira que você sente diante dEle e tenha certeza de que Ele vai te ajudar, vai te trazer a paz, a paciência, a mansidão de que você precisa. Amém. Quero te convidar para uma palavra de oração. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Deus amado, nós admitimos que, de fato, muitas vezes a ira toma conta do nosso coração. Mas por meio da tua palavra nós sabemos que esse não é o caminho correto. Por isso que nós pedimos, ajuda-nos a não pecarmos quando ficamos irados, quando vemos injustiças ou quando pensamos que alguma injustiça acontece. Obrigada porque em Jesus nós podemos aprender a sermos mansos e humildes. Deus amado, ajuda-nos a perdoar e a enxergar as ofensas como irrelevantes e separar também a dor que sentimos da ação negativa que nós podemos ter. Ajude-nos a nos tranquilizarmos dentro de nós mesmos. Deus amado, dá-nos a tua paz. É o que nós te pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.